Então, como nós sabemos, a molécula de sabão é formada a partir da reação entre um ácido graxo, tá, que é o ácido encontrado nas gorduras, e uma base forte, porque sempre que nós reagimos um ácido com uma base, nós vamos obter como produto um sal, ok? Esta reação é chamada de neutralização, porque o produto obtido não é nem um ácido e nem uma base, ele é neutro. Então, neste caso aqui, o nosso sabão é um sal de um ácido graxo, é um produto neutro. Analisando aqui a nossa molécula de sabão, podemos observar o seguinte. Lembrando que este R que está aqui presente, tá? Ele significa radical orgânico, porque como esta molécula vem de um ácido graxo, ácidos graxos são moléculas bem grandes, né, que contêm cerca de 16, 22 ou mais carbonos na sua cadeia, na sua estrutura, certo? E este R aqui está dizendo que a cadeia continua, beleza? A nossa molécula de sabão é composta então de carbonos, hidrogênios e oxigênios. E nós também podemos observar aqui na nossa molécula de sabão que ela apresenta um elemento novo, que é este Na aqui, que é o sódio, tá? De onde é que vem este sódio mesmo? Bom, este sódio vem lá da nossa base que utilizamos para fazer a reação, que é a soda cáustica, né? Ou o hidróxido de sódio, que é o NaOH. É daí então que vem o nosso sal, beleza? É da nossa base aqui. Esta então é uma típica molécula de sabão, tá bom, pessoal? E para compreendermos como o sabão é capaz de limpar as superfícies e remover as manchas de gordura, nós vamos ter que conversar sobre um conceito muito importante da química. E este conceito é chamado de polaridade. Polaridade, João, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Não tem uma coisa a ver lá com a pilha, né? Que a pilha tem polo positivo e polo negativo? Tem a ver com isso? Tem mais ou menos a ver com isso aí. Nas moléculas, nós também vamos ter os seus polos. Por exemplo, na região de uma molécula, eu posso ter um polo positivo, em outra região eu posso ter um polo negativo, e em determinada região eu posso ter um polo neutro, ok? E esse é o segredo das moléculas de sabão serem tão eficientes na limpeza. Vamos conversar sobre isso agora. Para nós compreendermos como ocorre a polarização das moléculas, nós temos que lembrar o seguinte: qual é a natureza e a origem da ligação entre os átomos? Como é que os átomos se ligam entre si? Bom, percebam que aqui, né, na molécula de sabão, eu coloco para você sempre os tracinhos. Os tracinhos representam a ligação entre os átomos. Tá, mas quem é que está fazendo a ligação entre eles? Tem que ter alguma coisa ali para fazer, né? E quem faz essa ligação, nada mais, nada menos, são os elétrons. Então, a natureza das ligações químicas é de origem elétrica, ok? É pura eletricidade, que no caso, ó, estes elementos estão compartilhando elétrons. Este elétron aqui é deste carbono e este elétron é do outro carbono e assim por diante, certo? Então, aqui há um compartilhamento de elétrons que constitui ali a ligação química, ok? Turma, existe na tabela periódica alguns elementos que são muito gulosos por elétrons, tá? Essa gulosidade é uma propriedade chamada de afinidade eletrônica. Olha só, afinidade é estar afim e eletrônico é estar afim de elétrons, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho ali um elemento eletronegativo, um elemento que é guloso por elétrons, tá? E ele está ligado com outro átomo. Imagine que eu tenho aqui uma ligação entre átomos, tá? Os seus elétrons estão aqui, né? Viajando do lado para o outro, certo? Só que aquele elemento que é mais eletronegativo, que é mais guloso, vai puxar estes elétrons mais para o lado dele. É tipo a história do casal que vai dormir junto. Sempre tem aquele que fica com a maior parte do cobertor e o outro, quando acorda de madrugada, está ali só com o pé coberto, né? Ele não chega a perder completamente todo o cobertor, mas ele está basicamente descoberto. E é isso que ocorre aqui com os átomos também. Ele vai puxar o cobertor para si, mas vai deixar só um pouquinho ali para dizer que ainda tem para o outro, tá? É isso que vai ocorrer. E entre os elementos que são eletronegativos, que são gulosos, tá, por elétrons, aqui na molécula de sabão, nós temos um elemento assim. E este elemento é o oxigênio, ok? O oxigênio, turma, ele é muito guloso por elétron. Então, sempre que ele puder, ele vai querer puxar o cobertor para ele. Então, aqui no caso, ó, este carbono, certo? O carbono faz uma ligação dupla aqui com este oxigênio. Só que este oxigênio vai querer puxar essa ligação basicamente aqui para ele. Ele quer puxar o cobertor todo ali para o seu lado, ok? E o que vai acontecer? Olha que interessante. Turma, qual é mesmo a carga do elétron? O valor da carga do elétron é negativo. Então, olha só,
Se o oxigênio está puxando cargas negativas para ele, vocês concordam que o oxigênio, na verdade, está ficando aqui com uma densidade negativa? Porque ele está ficando com excesso de elétrons, entre aspas? Vejam bem, o carbono não está perdendo elétrons, só está empurrando mais ali para o oxigênio, tá? E como o oxigênio está ficando com uma densidade maior de elétrons, que são negativos, este oxigênio fica com um polo negativo. E o carbono, coitadinho, né, que ele é um elemento de boa, é aquele amigo que quer ver todo mundo feliz, tá? Se o oxigênio precisa de elétrons, o carbono vai ali e deixa ele usar. O carbono ele fica com uma densidade positiva. Olha só, temos polos aqui então na nossa molécula de sabão. Um polo negativo e um polo positivo. A mesma coisa acontece aqui com este outro átomo de oxigênio. O sódio ele está positivo. Porque como o sódio é um elemento metálico, gente, os metais têm uma tendência muito forte a doar os seus elétrons, tá? Eles têm tendência a perder partículas. Então eles gostam ali de doar, certo? É a característica deles. Então esse aqui é um casamento perfeito, né? Como nós temos aqui o sódio, que é um elemento metálico e gosta de doar elétrons, e o oxigênio, que é eletronegativo e gosta de pegar elétrons para ele, é óbvio que isso aqui vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem estável, correto? E aqui então nós temos os nossos polos da molécula. Esta parte aqui do sabão, então, pessoal, é uma parte polar. Isso aqui é bem importante, por quê? Porque esta parte que é polar vai interagir com outras substâncias que também são polares. Semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares vão sempre se misturar com substâncias polares também. Esta parte aqui, ela vai interagir com a água, H2O. Este outro restante aqui da molécula, pessoal, não tem polaridade, tá? Porque o carbono, ele até puxa um pouquinho ali de elétrons do hidrogênio, mas é muito pouco. O carbono é aquele elemento de boas, ele não quer causar intriga, não quer brigar com ninguém, tá? O hidrogênio também, ele está feliz ali do jeito que ele está, ele não gosta nem de perder e nem de pegar para ele. O cobertor está mais ou menos ali equivalente, certo? Então, esta parte aqui da molécula é apolar, que nós dizemos. E como eu falei para vocês, né, substâncias apolares têm tendência a se misturarem com substâncias apolares também. E que tipo de substâncias são essas? Bom, são os óleos e as gorduras. Então, turma, os óleos e as gorduras são substâncias apolares. E por conta dessa propriedade é que eles não são capazes de interagir com a água, que é uma substância polar. Por isso, não dá aqueles problemas nas plataformas de petróleo, né? Quando vaza óleo, nós percebemos que o óleo sempre fica em cima da água porque ele é menos denso. E além disso, o óleo não consegue se misturar com a água por conta das suas propriedades polares, suas propriedades elétricas de interação. Não tem como, tu pode misturar aquela água, aquele óleo quanto quiser, mas eles não vão conseguir interagir, um não vai conseguir solubilizar o outro, ok? Então, este é o segredo do sabão, porque a molécula de sabão tem uma parte que é apolar, que interage com as gorduras, e tem uma parte polar que interage com a água. Por isso ele consegue remover as gorduras das superfícies. Esta parte aqui, apolar, também é chamada de hidrofóbica. Hidro vem de água e phobos vem de aversão ou medo, né, que é uma parte que não interage com a água. E esta parte polar do sabão é chamada de hidrofílica, quer dizer que tem tendência a interagir com a água. Além disso, a molécula de sabão pode ser representada de um jeito mais simples. Podemos representar através de uma cauda, que representa a parte apolar, né? A parte onde não tem cargas da molécula. E aqui a cabeça seria a parte polar da molécula, que nós colocamos uma bolinha e colocamos um símbolo de negativo, por conta dos oxigênios principalmente, tá certo? Aqui então seria a representação de uma molécula de sabão de um modo mais simples. Tá bom, João, mas como é que o sabão consegue remover as gorduras das superfícies? Ora, imagine que eu tenho aqui uma molécula de gordura, tá, gente? Representada por essa bolinha amarela. Lembrando que as gorduras são triglicerídeos, né? Moléculas formadas pela reação entre ácidos graxos e uma molécula de glicerina. Então imagine que eu tenho essa molécula de gordura, um triglicerídeo, lá na superfície de um prato, e eu quero removê-la. Ok, o que vai acontecer? Quando eu começar a passar o sabão ali no prato, tá, para remover as manchas de gordura, a parte que é apolar da molécula de sabão vai interagir aqui com a gordura. Concordam? Só que uma molécula de sabão apenas não vai conseguir remover a molécula de gordura. Nós vamos precisar de mais moléculas de sabão aí no meio. Então, o sabão vai começar a cercar esta gordura.
E quando o sabão consegue cercar toda essa molécula de gordura, ele começa a empacotá-la e fica muito mais fácil de conseguir remover lá da superfície do material. E este empacotamento que as moléculas do sabão fazem ao redor da gordura é chamado de micelas. E claro, né, como tudo isso aqui está em volta de moléculas de água, né, ali na água corrente, que a gente vai passando, né, ensaboando ali o material, a parte polar da molécula de sabão vai interagir com as moléculas de água aqui ao redor. Por isso que fica muito mais simples de remover as manchas de gorduras dos materiais. Porque não adianta, se tu quiser lavar um prato engordurado apenas com água, não vai adiantar, não vai haver interação entre os dois. O prato vai continuar engordurado, né? Aqui, ó, gordura e água. Eles não conseguem interagir. Não importa o que tu faça, não vai haver nenhuma interação. Tem que ter ali um campo mediador entre os dois, que eu consiga remover tanto a gordura e a passagem de água consiga ser fluida. E este mediador é a molécula de sabão. E para finalizar, como que o sabão age em relação aos vírus e bactérias? Principalmente aqui no caso, o Covid-19. Todos os vírus e bactérias, na sua composição, apresentam esta membrana aqui, que é uma membrana lipídica, ou seja, é uma membrana constituída de gorduras, ok? E aqui dentro tem o código genético do vírus. Como é que o vírus consegue penetrar na célula? Nós dizemos que ele é um parasita celular. Ele consegue entrar na célula por conta da interação aqui da sua membrana lipídica, né, da sua membrana de gordura, e consegue interagir com a membrana de gordura da célula, e quando ele entra, ele vai se abrir e vai liberar todo este código genético dentro da célula. A célula vai pegar este código genético, né, e vai continuar a processá-lo, vai continuar a reproduzi-lo, né, durante a sua replicação. E quando a célula faz isso, ela já está infectada e ela vai replicando outras células infectadas também. Então imagina que eu toquei num objeto contaminado, tá? Peguei numa maçaneta, apertei a mão de alguém e aí tem vírus aqui na minha mão. E quando eu vou aplicar sabão aqui na minha mão, quando eu for lavar as mãos, né? O que que vai acontecer? Aquele vírus que está ali paradinho, só esperando o momento de entrar no meu corpo, ele vai se dar mal. Porque o sabão, como nós sabemos, né? Tem uma parte que é polar, certo? E uma parte que é apolar. A parte apolar do sabão vai interagir com a camada lipídica do vírus, ok? Fazendo aquele mesmo processo que eu mostrei para vocês agora há pouco. O sabão vai empacotar o vírus aqui nas micelas. E aqui também vai acontecer um outro processo muito interessante, porque enquanto eu estou lavando as minhas mãos e as moléculas de sabão começam ali a empacotar este vírus, como a camada lipídica é muito sensível, no momento que o vírus vai ali por água abaixo, tá? Esta camada lipídica, ela é rompida. E quando ela é rompida, fica exposto ali o código genético do vírus. O vírus está desativado. Assim como as bactérias, também ocorre o mesmo processo. As moléculas de sabão envolvem as bactérias, envolvem os vírus, rompem a sua camada lipídica, nós então destruímos o vírus e nós também matamos as bactérias apenas utilizando o sabão. Trago para vocês aqui também, tá, uma imagem do site da BBC, que foi uma reportagem que eles fizeram, onde nós aqui temos a sua camada lipídica de gorduras, ok? Temos aqui o sabão, tá? Que tem a parte que é polar, que vai interagir com a água, e a cauda, que é a parte apolar, que vai interagir com a gordura. O que que o sabão vai fazer? Ele vai começar a empacotar aqui o vírus, certo? Então, essa membrana de gordura do vírus vai se abrir e este código genético, então, vai ser liberado. Ou seja, as proteínas do vírus são arrastadas pela água e o vírus está desativado. Gostaram aqui dessa aula? Deu para compreender um pouquinho aqui do processo e da química do sabão? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima e tchau, tchau!